Menina humilde ouve conversa em árabe, revela alerta inesperado ao bilionário e transforma tudo. Era um dia ensolarado, típico do interior do Brasil, quando Ana, uma menina de apenas 12 anos, arrumava as frutas em cestas coloridas na feira do bairro. O cheiro doce das mangas e o frescor das melancias misturavam-se com o alvoroço das vozes ao redor. A vida era dura, mas a garotinha tinha um brilho nos olhos que refletia a esperança. Ela ajudava sua mãe a vender as frutas, e suas risadas misturadas aos gritos das vendedoras criavam uma sinfonia vibrante. Mas, por trás daquele cenário de simplicidade, havia também a dor de uma comunidade lutando contra a desigualdade e a incerteza. Enquanto organizava as frutas, adivinhando o que as pessoas iriam querer comprar, um som diferente começou a chamar sua atenção. Era uma conversa em árabe que vinha de um carro luxuoso estacionado bem perto. Curiosa, Ana se aproximou mais, sem perceber que estava prestes a descobrir algo que mudaria sua vida e sua comunidade para sempre. Fragmentos da conversa saltavam para seu ouvido, planos sobre um grande golpe financeiro que ameaçava a única fábrica da cidade, a fonte de empregos de muitos. Seu coração disparou. Não eram apenas números, eram vidas, as vidas de seus vizinhos, dos amigos de infância, até mesmo de sua própria família. Ana lembrou-se das histórias de coragem que sua avó contava. Lute pelo que é certo, mesmo que o mundo pareça estar contra você, a avó sempre dizia. Com aquele ensinamento ecoando em sua mente, Ana decidiu que precisava agir. Precisava alertar o bilionário dono da fábrica, um homem que sempre se mostrou um benfeitor, mas que agora poderia estar prestes a atrair a confiança de todos. Era um desafio imenso, mas a determinação da garota era forte. Afinal, quem faz o bem, recebe o bem. Seu plano começou naquele mesmo dia. Depois de terminar a venda, Ana vestiu a melhor roupa que tinha, um vestido simples, mas bonito, e partiu para um evento formal onde o bilionário estaria presente. O lugar era opulento, com luzes brilhantes e pessoas bem vestidas conversando sobre investimentos e conquistas. Ela se sentiu uma intrusa naquele mundo. Alguns convidados a olharam com desprezo, e um aperto tomou conta de seu peito. Mas a lembrança da avó e a necessidade de proteger sua comunidade a impulsionaram a seguir em frente. Assim que conseguiu chegar até o bilionário, a adrenalina pulsava em seu corpo. Ela abriu a boca pronta para falar, mas ele a olhou com ceticismo. Era o choque entre duas realidades diferentes, do lado dele, a ambição e o lucro, do dela, a verdade simples e crua de uma menina que só queria proteger o que era seu, sua família, seu povo. E no meio daquela tensão, seu celular vibrou, interrompendo o silêncio constrangedor. Era uma mensagem da avó, lembrando-a para nunca desistir e que toda luta vale a pena. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. E naquele clímax, algo inesperado aconteceu. O telefone do bilionário começou a tocar, e ele, ainda com um olhar cético fixo em Ana, atendeu a ligação. O que ele ouviria poderia mudar não apenas sua percepção sobre a menina, mas também o futuro daquela cidade pequena. O que será que aconteceria a seguir? A tensão estava no ar. Ana sabia que sua vida nunca mais seria a mesma, independentemente do que acontecesse. E aquela pergunta pairava. Sua voz, por mais humilde que fosse, realmente conseguiria transformar a realidade de uma cidade inteira? O bilionário atendeu o telefone, e a expressão em seu rosto passou de ceticismo para surpresa, conforme ele ouvia o que estava sendo dito do outro lado da linha. Ana, com o coração acelerado, aguardava ansiosamente, ouvindo fragmentos da conversa enquanto os olhos do homem se arregalavam. O que seria tão urgente a ponto de fazer aquele gigante dos negócios perder a compostura? Sim, claro, não, isso não pode estar acontecendo. Ele falava, sua voz subindo em tom de preocupação.
A cada palavra, Ana sentia uma mistura de esperança e desespero, questionando se aquele poderia ser um momento em que tudo mudaria. Os convidados ao redor começaram a murmurar, atraídos pela adrenalina que pairava no ar. Quando ele desligou, o bilionário olhou para Ana, agora com uma expressão renovada. O que você estava dizendo? Aquela conversa que ouviu, você sabe de algo mais? Ana teve um breve momento de hesitação. Aquele era o ponto de virada. Seria ela capaz de expor o que havia escutado, a verdade que poderia salvar sua cidade? Várias vozes ecoaram em sua mente, desde as advertências da avó até as promessas de um futuro melhor. E ali, em pé, diante daquele homem poderoso, Ana sentiu uma força que não sabia que possuía. Eu escutei que seus investimentos correm risco. Eles estão planejando um golpe que pode fechar sua fábrica e derrubar nossa cidade. A fábrica é tudo o que temos, eles não podem fazer isso. O bilionário viu a sinceridade nos olhos da menina. Ele estava começando a entender que aquela garotinha não era apenas uma intrusa. Ela era um símbolo de uma luta que ele talvez tinha esquecido em meio a números e lucros. A conexão entre os dois era palpável, um laço de urgência que unia duas realidades bem distintas. A fábrica, eu precisava de mais informações, ele murmurou, como se estivesse recobrando a consciência. Se o que você diz for verdade, eu terei que agir rápido. Seu olhar se fixou em Ana. Você pode me ajudar? Precisamos de um plano para detê-los. Ela piscou, surpresa com o convite. Podia sentir que o peso da responsabilidade começava a deslizar sobre seus ombros. Não era apenas sobre sua vida, era sobre todo um futuro. Sim, posso ajudar, mas não posso fazer isso sozinha. A comunidade precisa saber. Com uma cera de cabeça, ele concordou, e Ana conheceu uma nova determinação. Eles formaram uma aliança improvável naquela noite. O bilionário, que sempre teve tudo, e a menina humilde, que vivia de pouco, unidos por um sentido de justiça. Enquanto a festa prosseguia, eles se afastaram do barulho e começaram a traçar um plano. A conversa em árabe ainda ecoava na mente de Ana, e agora uma nova ideia começava a tomar forma. Ao mesmo tempo, um novo chamado ecoava em seu coração. A luta pelo que era certo estava apenas começando. Mas antes que pudessem elaborar todos os detalhes, um homem misterioso, observado por muitos, mas percebido por poucos, entrou pela porta principal. Sua presença gerou um desconforto imediato na sala. Ana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Quem era aquele homem? O que ele queria? O bilionário também percebeu, e a expressão em seu rosto mudou novamente, agora carregada de uma preocupação ainda mais profunda. Ana, fique perto de mim, eu não confio nele. E ali, à espreita da verdade, Ana se perguntou, estavam eles realmente preparados para o que estava por vir? O destino de sua cidade pendia na balança. Ana ficou paralisada por um instante. O homem misterioso avançava com passos firmes, e a sala se silenciou à sua passagem. Se seu olhar pudesse cortar, ele haveria de fazer isso agora. Vestido com um paletó escuro, seu cabelo liso e bem penteado contrastava com a expressão dura de quem estava ali para cumprir um propósito. O bilionário também não parecia confortável, mantendo-se próximo a Ana, como se quisesse protegê-la. A atmosfera afeitou densa, pressentindo que algo importante estava prestes a acontecer. Quem é ele? Ana sussurrou, o coração batendo desenfreado. A tensão fazia vibra ao redor deles. Alguém que pode estar por trás do que está acontecendo com a minha fábrica. Preciso que você fique escondida atrás de mim, respondeu o bilionário, sem desviar os olhos daquele intruso. O homem parou a poucos passos deles e observou a dupla com um sorriso frio. Interessante, não? A pequena e o gigante dos negócios, unindo forças. Mas vocês não entendem a extensão do que estão enfrentando. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As palavras dele tinham um peso ameaçador, como se carregassem segredos que poderiam desmoronar tudo ao seu redor. Ele se inclinou um pouco mais perto, deixando Ana perceber o perfume forte que exalava, algo intenso e agressivo. Sabiam que uma simples fábrica é apenas uma peça no grande jogo? Ele continuou, com uma voz suave e quase hipnótica. Não importa quantos planos vocês fizerem, uma mudança pode acontecer em um estalar de dedos. O bilionário falou, tentando manter a calma. O que você quer? Eu quero o que é meu,
E se você não colaborar, a cidade vai sofrer as consequências, o homem disse com um tom cada vez mais ameaçador. Ana se sentiu enjoada. Ela conhecia as histórias sobre pessoas que tinham suas vidas destruídas por homens como aquele. As palavras de sua avó ecoaram em sua mente. A coragem vem de lutar pelo que se ama. E naquele momento, ela amava sua cidade e sua comunidade mais do que tudo. Além da conversa, ela percebeu que havia outros olhares atentos dentro da sala, pessoas que, pela primeira vez, pareciam se dar conta do que ocorria ali. Alguns começaram a cochichar entre si, enquanto outros assistiam, inquietos, sem saber como agir. Era o foco em que ela precisava se certificar de que sua voz pudesse ser ouvida. Sustentando a respiração, Ana decidiu que não podia ficar calada. Essas pessoas não vão deixar que você ferre com a nossa vida. A comunidade vai se manter unida. Podemos lutar. O homem riu, um som profundo e ressonante que ecoou pela sala. Lutar? Conta-me mais, garotinha. O que você vai fazer? Acha que pode mudar o destino do que já está decidido? Ana encarou aquele olhar cínico. Mais uma vez, a coragem lhe preenchia as veias. Se não ela, quem mais se levantaria? A vida dela dependia de ação, a vida de muitos também. O bilionário a olhou, admirado com a audácia da menina. Ele sentiu que talvez aquela fosse a motivação que ele precisava para repensar suas próprias escolhas. Juntos, eles poderiam fazer diferença, mas como? De repente, um pensamento, uma ideia iluminou seu coração. Precisamos de aliados, e para isso devo me abrir. Você sabe onde a verdadeira força do povo está? Perguntou o bilionário. A pergunta pairou no ar, e o inabalável semblante do homem misterioso demonstrou uma fissura momentânea de insegurança. Ana percebeu que ele era mais frágil do que aparentava. Eles tinham que agir, mas como? O homem misterioso lançou um olhar penetrante para a dupla, como se pressentisse que significava mais do que um simples enfrentamento. Sua expressão se endureceu. Sei que você tem uma ideia, bilionário. E você, garotinha, precisa descobrir que nem tudo é como parece. A próxima jogada será decisiva. Ana já se preparava, seu coração pulsando rápido, e uma pergunta ecoou em sua mente. Estava realmente pronta para essa batalha? Tudo aquilo estava apenas começando? O clima na sala estava carregado, como se os murmúrios nervosos de testemunhas fossem eletricidade pura, prestes a provocar um raio. Ana sentia a adrenalina pulsar em suas veias, e a expressão do homem misterioso se tornara quase ameaçadora. Ela respirou fundo, tentando encontrar a coragem que sua voz sempre falava. Havia algo de profundamente importante em jogo, e ela sabia que, de alguma forma, precisava estar à altura do desafio. E como você pensa em se abrir, revelar seus segredos pode ter um preço, e você não pode pagar por isso, o homem misterioso disse, olhando bem dentro dos olhos do bilionário, como se fosse um jogo de xadrez em que cada movimento importasse. O bilionário manteve a compostura, mas estava visivelmente tenso. Antes de mais nada, precisamos de informações. Se você quer que eu colabore, será preciso entender a verdadeira extensão da situação. Não é só a minha fábrica em jogo, é o futuro da nossa cidade. Ana percebeu que aqueles segundos se arrastavam. O peso das palavras parecia ecoar. No fundo, a menina sabia que não poderia esperar que alguém a salvasse. Se quisesse lutar ao lado do bilionário e contra o intruso, precisava mostrar que tinha voz. Sem pensar duas vezes, ela se adiantou. Sabe, estou cansada de gente como você achando que pode brincar com a vida das pessoas. Nós não somos apenas números em um relatório de lucro. Sua voz tremia, mas a determinação estava lá. O homem sorriu com ironia. A garotinha está tão cheia de coragem. Mas o que você vai fazer? Ele ignorou a força do que Ana havia falado e começou a andar em círculos, como se estivesse medindo seus oponentes. Ana hesitou, buscando as palavras certas, imaginando os rostos de seus amigos, dos vizinhos que a apoiavam. Então, como um estalo, lhe veio à mente uma conexão. Eu posso ouvir as conversas. Meu pai sempre dizia que as vozes da rua são mais poderosas do que você pensa. Por mais que você tente silenciá-las, elas nunca vão desaparecer. O homem parou abruptamente. Havia uma mudança em seu olhar.
algo que Ana percebeu como uma fissura em sua armadura. O que quer dizer com isso? É simples, podemos nos unir. Existe um grupo forte na comunidade, um verdadeiro exército. Você pode achar que tem tudo sob controle, mas a resistência já começou. Ana sentiu o poder de suas palavras, uma onda de esperança percorrendo sua espinha. Os cochichos na sala cresceram. Pessoas que antes se mostravam passivas agora começavam a mostrar sinais de apoio a Ana. Algumas pessoas balançavam a cabeça, outras sussurravam entre si. A voz dela se espalhava, fazendo ecoar a coragem que sempre teve. Enquanto isso, a expressão do bilionário mudava, uma piscada de incentivo deslocando-se em seu rosto. Ele tinha a sensação de que naquele momento, mais do que uma fábrica, estava em jogo o próprio destino da cidade. Precisamos nos unir com a comunidade então, reunir todos, conhecer a força que temos ao nosso redor. Se conseguirmos juntar os mais influentes, talvez possamos fazer frente a esse homem. Mas como podemos tornar isso realidade? O homem misterioso agora parecia realmente incomodado, como se os alicerces de sua segurança estivessem se erodindo aos poucos. Vocês não podem fazer isso, não têm noção do que podem desencadear. Ana não recuou. Talvez você subestime a força de quem ama o que tem, e isso só nos dá mais força para agir. Sem saber exatamente as ramificações do que dizia, ela já sentia um frio na barriga. O que se seguiria a essa decisão? O bilionário ficou em silêncio, visivelmente pensando em como agir. Um plano vaguejava em sua mente, um movimento que poderia alterar o curso da história deles. Se você estiver disposta a seguir esse caminho, prepare-se. Não será fácil. O confronto está mais próximo do que imaginamos, ele avisou. Ana assentiu, cheia de determinação, mas também com medo do desconhecido que se aproximava. Com o olhar fulminante do intruso aos observar, ela sentiu que a coragem e a união poderiam ser suas melhores armas. O homem misterioso inclinou a cabeça em um semblante quase divertido, como se quisesse escalar ainda mais a tensão. A próxima jogada, garotinha, será ganhar um inimigo ou um aliado. A escolha é sua. E com isso, Ana se viu diante de um abismo. Estaria pronta para o que estava por vir? A batalha estava apenas começando, e o tempo estava se esgotando. Ana sentia seu coração pulsar com força enquanto o homem misterioso a observava. O peso da responsabilidade deixava sua mente girando, mas ela sabia que não podia recuar. As palavras ditas ali, naquele ambiente cheio de tensão e promessas quebradas, eram muito mais do que uma simples defesa. Você realmente acha que pode nos silenciar, que pode estabelecer suas regras em nossa cidade? A menina se impôs, como se já fosse uma líder. Os olhares do público se voltaram para ela, expectativa formando um novo clima entre eles. Uma nova força brotava do interior de Ana, alimentada pela conexão com sua comunidade e pela força da verdade que agora carregava consigo. O homem misterioso deu um passo à frente, o sorriso irônico desaparecendo de seu rosto. As vozes da rua podem ser poderosas, mas também são vulneráveis. E se você soubesse o que eu sei, talvez pensasse 2 vezes antes de se manifestar. O olhar dele se fez mais intenso, como se quisesse descobrir os segredos mais profundos da menina. Ana trocou um olhar com o bilionário, buscando no fundo de seus olhos o apoio que tanto precisava. Ele apenas assentiu, o que deixou Ana ainda mais determinada. Se você tem ameaças, então vamos expô-las. Cada parte da verdade deve vir à tona. Não podemos viver com medo, e não devemos aceitar esse tipo de tirania. Expô-las? Respondeu o homem, quase zombando. A verdade pode ser uma faca de 2 gumes, garotinha. O que você pretende fazer? Mostrar sua valentia ao tentar destruir tudo que construiu? Seu futuro poderia ser brilhante se você apenas ficar quieta. As palavras dele foram como um golpe no estômago de Ana, mas ela se lembrou das pessoas no fundo da sala. Lembrou-se de cada vizinho que confiava nela, de cada amigo que sonhava com um amanhã melhor. Acho que você não entende. A força da comunidade não se destrói, apenas se transforma. Cada voz é um tijolo na construção que acredita. O bilionário finalmente decidiu intervir. E se fizermos uma reunião, convocarmos a comunidade, as vozes que Ana mencionou? Não podemos ter medo do que está por vir, precisamos nos unir. Isso é mais do que uma luta pessoal, é por todos nós. E quem sabe, podemos encontrá-lo em suas próprias armadilhas. O homem misterioso olhou para o bilionário com desprezo, mas não reagiu imediatamente.
O ambiente estava mudando. A tensão, que antes era de medo, agora se tornava uma expectativa pelo novo planejamento que estava surgindo. Você pode reunir algumas pessoas, mas a resistência não é o que você realmente pensa. Muitas dessas vozes têm seus próprios segredos. Ele gesticulou, desprezando todo o cenário. E lembre-se, menininha, você se arrisca a perder muito mais do que imagina. E com isso, o silêncio pairou por um momento. O que ele sabia que poderia mudar tudo? As dúvidas começaram a fluir pela mente de Ana, mas ao ver a determinação nos olhos do bilionário e no apoio crescente ao redor, a coragem apenas crescia. Vamos reunir as vozes, vamos confrontar esse jogo, e como você disse, seremos um exército. Está na hora de colocar tudo na mesa e mostrar o que somos capazes de fazer. A expectativa na sala aumentou, juntamente com a coragem que agora iluminava o rosto de Ana. Mas justo quando o ambiente parecia se iluminar com esperança, a porta da sala se abriu de maneira abrupta. Uma figura familiar apareceu, com os olhos arregalados e a respiração ofegante. Era Miguel, um amigo de infância de Ana. Miguel, o que aconteceu? Ana perguntou ansiosa. Alguma coisa terrível está prestes a acontecer na cidade e envolve você. Os olhos da menina se arregalaram. O que seria? As palavras de Miguel compreendiam um novo desafio, e Ana percebeu que, em seu caminho à frente, poderia haver muito mais do que esperava. A batalha mal havia começado, e a verdade estava prestes a ser testada de maneiras que nenhum deles podia imaginar. A sala estava envolta em um silenciamento elétrico. Miguel, ainda ofegante, parecia o tempo todo se perguntar se realmente deveria ter revelado o que sabia. Ana soltou a respiração, o coração acelerado. O que você disse, Miguel? O que está acontecendo? Ela insistiu, tentando manter a calma, mas a apreensão escorria pelas suas palavras. Estão vindo para cá, pessoas que querem te pegar. Eles descobriram que você estava aqui e não vão parar até encontrá-la. Ele respondeu, finalmente se recompondo. O medo em sua voz ecoava como um grito de alerta, arrastando Ana para um mar de incertezas. Eu não entendo, Miguel. Se eles sabem onde estou, o que podemos fazer? Uma nuvem de desespero se formou sobre ela, mas também acendeu uma faísca de luta. Temos que avisar a comunidade. Não posso deixar que algo aconteça com os meus amigos. O bilionário se aproximou, colocando uma mão firme no ombro de Ana. Isso acende um novo fogo em nossa luta. Não podemos mais esperar. Precisamos agir agora. Vamos unir todas as vozes que podemos e informá-las sobre o que está prestes a acontecer. Se eles vierem atrás de você, virão atrás de todos nós. E juntos somos mais fortes. Ana sentiu uma onda de esperança. Juntas, as pessoas poderiam formar uma barreira sólida. Vamos convocar a reunião agora. Se formos rápidos, podemos evitar uma tragédia. Ana declarou, sua voz crescendo em confiança. Não esqueceremos de avisar cada pessoa possível. As pessoas precisam saber que estão em perigo. Miguel exclamou, já se levantando. O bilionário concordou. Você sabe onde encontrar todos os principais líderes da comunidade, certo? Faça isso. Eu vou enviar uma mensagem para ampliar nosso alcance. Não vamos deixar que o medo defina nossas ações. Miguel fez uma rápida afirmação e saiu correndo. Ana precisava se certificar de que estava tudo em ordem. Uma onda de adrenalina invadiu, tirando-a do estado de confusão. As vozes chamando por ajuda eram mais do que justas. Juntas, elas poderiam criar um eco poderoso. Mas, em meio à convicção, o eco das palavras do homem misterioso voltava à mente dela, ferindo o otimismo com dúvidas. Ana olhou nos olhos do bilionário. E se ele estiver certo? E se perdermos tudo? Isso é mais do que apenas uma batalha. Isso pode custar nosso futuro. Às vezes, é preciso perder para poder ganhar, ele respondeu, sem hesitar. Mas o importante é que você não está sozinha. Lembre-se, a força da comunidade é inquebrável. O que precisamos agora é união. Ana aceitou, sentindo o peso da responsabilidade novamente se assentar em seus ombros, mas uma nova luz brilhava dentro dela. Era a determinação de um futuro que ela estava disposta a lutar. O mundo parecia estar em sua palma, mas o tempo estava se esgotando. O que mais poderiam revelar aqueles que se aproximavam da cidade? E quais segredos teriam aqueles que queriam silenciá-la? Enquanto ela se preparava para sua nova missão, uma mensagem recebida em seu celular fez seu coração disparar. Era de Miguel. Ana, acabei de ouvir que estão com alguém na cidade.
Alguém que conhece todos os segredos que você tanto teme. Você precisa saber disso antes da reunião. O que você sabe, Miguel? Ana quase gritou em resposta enquanto analisava freneticamente as possibilidades. A cada momento que passava, o abismo de incerteza se aprofundava. O verdadeiro teste de sua coragem estava apenas começando. Ana olhou fixamente para a tela do celular, seu coração batendo forte. Miguel não era de brincar com assuntos sérios. O que ele sabia poderia mudar tudo. Com as mãos tremendo, ela digitou rapidamente. Quem é essa pessoa? O que sabemos sobre ela? A resposta veio mais rápida do que ela esperava. Ela é uma refugiada. Chegou há poucos dias. Muitos não acreditam nela, mas alguns dizem que viveu em um lugar onde segredos perigosos eram comuns. É preciso ouvir o que ela tem a dizer. Um frio atravessou a espinha de Ana. A palavra refugiada a fazia pensar em pessoas que foram forçadas a deixar tudo para trás, em busca de segurança, preservando apenas o que realmente importava. Se ela sabe algo, precisamos encontrá-la antes que alguém a faça calar, pensou, decidida a agir. Com um impulso repentino, Ana saiu da sala, deixando para trás a pressão do silêncio que permanecia. Cada passo era de uma determinação renovada. O tempo não era seu aliado, e ela não podia permitir que a oportunidade desaparecesse. Sabia que o caminho até a comunidade não seria fácil, mas sua mente estava focada. Se aquela mulher poderia ajudar a proteger seus amigos, ela faria qualquer coisa para encontrá-la. Ao atravessar as ruas, Ana passou por diversos rostos conhecidos, cada um perdido em suas preocupações. Sentiu a vida pulsar ao seu redor, mas a atmosfera estava carregada de tensão. Conversas sussurradas e olhares desconfiados entravam em sua mente. Ela precisava fazer algo que empoderasse essas pessoas, que as unisse na luta contra aquele perigo iminente. Chegando à praça central, o coração de Ana acelerou ao ver o grupo que se reunia próximo à fonte. Era pequena, mas as vozes estavam ali. Ela precisava chamar a atenção de cada um deles. Subindo em um banquinho, segurou a mão de Miguel, que já esperava impaciente. "Pessoal, preciso da atenção de todos!" exclamou, sua voz ecoando. A praça rapidamente silenciou, e diferentes expressões de curiosidade se voltaram para ela. "Estamos enfrentando algo muito sério. Recentemente soubemos que há uma ameaça que pode nos atingir a todos. Não estou aqui para criar pânico, mas para trazer uma nova esperança, uma nova força. Precisamos nos unir. E eu ouvi que uma nova aliada está entre nós, e ela pode nos ajudar." Os murmúrios começaram a crescer entre a multidão, mas ela sabia que precisava ser clara. A determinação estava ali, e Ana sentiu a energia se amplificando. Uma mulher que chegou como refugiada possui informações importantes. Ela pode nos dizer o que está realmente acontecendo, mas, para isso, precisamos alcançar essa mulher e dar a ela uma chance de falar. Juntos, podemos garantir nossa segurança. Miguel olhou para ela com admiração, seus olhos brilhando com gratidão. A cada palavra que saía de Ana, sentia-se mais forte, mais confiante. As faces dos seus amigos começaram a acender em esperança renovada, mas ainda restava a dúvida. "E se essa mulher não quiser ajudar?" Alguém gritou do fundo da multidão. "Então precisamos convencê-la e, se necessário, mostrar a ela que somos uma comunidade unida, disposta a lutar pelo que é certo." O fervor em sua voz era contagiante. Ana viu cabeças acenando em concordância. Neste momento, ela percebeu que talvez tivesse encontrado sua própria força. Mas, antes que pudesse aprofundar a conversa, um grito cortou o ar. Todos se viraram para ver uma figura apressada correndo em sua direção. Era alguém que Ana não conhecia, mas o olhar aterrorizado do homem a fez travar. Um conhecimento repentino a invadiu, a caminho do que poderia ser uma revelação trágica. "Precisamos ir! Eles estão chegando!" O que Ana não esperava era que este grito não fosse apenas um aviso, mas o início de uma jornada que colocaria à prova tudo o que ela acreditava. Ela encarou Miguel com o pensamento se agitando. E agora? Qual seria o verdadeiro custo de lutar pela segurança deles? O homem se aproximou, ofegante, e a multidão começou a deixar o grupo, preocupada e murmurando. Ana sentiu o medo crescendo, pulsando ao seu redor como um eco de um pesadelo coletivo. A urgência na voz dele ressoava em seu coração. Todo o ânimo que havia despertado momentos antes parecia se esvair rapidamente. "Calma, quem está chegando?" Miguel perguntou, mantendo a voz firme apesar da inquietação no olhar.
Não tenho muito tempo. Eles são pessoas de poder e não vão hesitar em fazer o que for preciso para manter seus segredos. A voz do homem tremia e Ana notou o medo profundo em seu olhar. Ela sentiu um aperto no peito, uma mistura de temor e determinação. Vamos precisar de um plano, sussurrou Miguel, jogando um olhar determinado para Ana. Os dois concordaram silenciosamente. A comunidade não podia se dispersar, precisavam de todos juntos, mais do que nunca. Pessoal, escutem, precisamos encontrar essa mulher que tem informações valiosas. Ela é a nossa única chance de entender o que está acontecendo. Ana exclamou, tentando tirar a multidão da apatia. Vamos nos unir. Se todos aqui ficarmos juntos, podemos resistir. Os murmúrios continuaram, mas um brilho de esperança parecia iluminar alguns rostos. Podia ver as mãos de algumas pessoas se unindo, formando uma corrente de coragem. Contudo, a ansiedade ainda pairava e Ana precisava agir rápido. Segurem-se, não podemos deixar que o medo nos afaste uns dos outros, ela insistiu, tomando a dianteira. Vamos até o lugar onde essa mulher pode estar, cada segundo conta. Seguiram em direção a uma pequena casa abandonada no limite da praça, ouvida em sussurros como o último paradeiro da refugiada. Ao chegarem, Ana deu um passo à frente e antes de abrir a porta respirou fundo. Todo o peso da situação, a responsabilidade por todos aqueles que a seguiam, era mais do que ela jamais havia enfrentado. A porta rangeu ao ser empurrada. A escuridão do interior parecia um reflexo do medo coletivo que todos carregavam. Cada passo dentro da casa era acompanhado por sussurros nervosos e trocas de olhares. Ana, você tem certeza de que devemos fazer isso? Miguel questionou, a preocupação nítida em sua voz. E se não encontrarmos ninguém? Ela olhou para os olhos dele, que traziam uma confiança inabalável. E se encontrarmos? E se ela tiver exatamente o que precisamos para mudar nosso destino? E nesse instante, uma sombra se moveu no fundo da sala escura. Todos congelaram, com os corações acelerando. Ana deu um passo à frente e chamou. Você está aqui? Por favor, precisamos de você. Simplesmente não poderia existir uma volta. A sensação de estar à beira de algo maior consumia seu ser. Um silêncio aterrorizante tomou conta do ar, mas Ana não hesitou. A luz de uma vela, então, iluminou um leve contorno humano, revelando uma figura assustada. Por favor, não me faça mal, a mulher sussurrou em um português arrastado, e Ana imediatamente percebeu que estava diante de uma alma que também carregava dores profundas. O peso da verdade estava aos poucos se revelando, mas o eco do grito que ouviu na praça ainda retumbava em sua mente. O perigo que estava se aproximando poderia já estar ali, mais perto do que imaginavam. Quem está chegando? O que você sabe? Perguntou Ana, a urgência na voz. A mulher hesitou, e um misto de medo e desconfiança se instalou entre elas. O peso da revelação pairava no ar. Ana percebeu que o próximo passo não seria apenas uma questão de resposta, mas de confiança. E agora, mais do que nunca, era necessário descobrir se essa nova aliada estava disposta a lidar com as verdades mais sombrias. Por que ela hesitava? O que estava em jogo realmente? E, acima de tudo, o que mesmo essa mulher tinha a perder? O silêncio na sala parecia carregar a expectativa de um furacão. Ana observou a mulher, cuja expressão desconfiada se transformava lentamente em uma mistura de alívio e vulnerabilidade. Era tudo tão confuso, mas havia algo naquela presença que iluminava, mesmo que levemente, a escuridão ao redor. Eu não posso me envolver, a mulher disse, suas palavras arrastadas como um fardo que ela carregava há muito tempo. Se souberem que eu falei com vocês, o que pode acontecer? Não consigo arriscar. Já perdi demais. Ana deu um passo à frente, sentindo a urgência de sua voz ressoar entre eles. Mas você não está sozinha. Nós sabemos que o que está em jogo é muito maior do que talvez você imagine. Precisamos da sua ajuda. Todo mundo na comunidade depende disso. Murmúrios ecoaram entre os outros membros do grupo que agora cercavam a porta, cada um ansioso por uma resposta. Miguel, em um gesto de apoio, se aproximou ainda mais. Entendemos o seu medo, mas essa é a nossa chance. Você pode ser a chave para tudo isso. A mulher hesitou, olhando para o chão como se as respostas estivessem escondidas ali. Finalmente, em um sopro, revelou.
Ouvi conversas, homens discutindo um plano. Eles vão fazer algo terrível, algo que pode destruir tudo. Ana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que exatamente eles planejam? Com um movimento cauteloso, a mulher se aproximou do grupo, a luz da vela refletindo em seus olhos. Um acordo. Eles querem eliminar qualquer um que esteja no seu caminho, e isso inclui vocês. Eles têm olhares e ouvidos em todos os lugares, estão assistindo. A revelação de sua última frase pareciam balas disparadas no ar frio da sala. A dor e a angústia nas palavras da mulher ecoavam no coração de cada um presente. A pequena chama da vela oscilava, como se também estivesse sentindo o peso da conversa. Ana segurou a respiração, imaginando as consequências. O que ela e sua comunidade poderiam fazer diante de algo tão ameaçador? Mas como sabemos que isso é verdade? Como podemos confiar que você não está nos levando a uma armadilha? Miguel questionou, o ceticismo visível em seu olhar. Ela balançou a cabeça, angustiada. Se quisesse armá-los, já teria feito. Mas estou aqui porque não posso mais ficar calada. Vejo o que eles fazem com aqueles que não se calaram. Vi antes e não posso permitir que aconteça com vocês. Ana trocou um olhar com Miguel, os sentimentos conflitantes em seus peitos. A escolha estava ali, diante deles. Confiar na mulher e lutar, ou recuar, temerosos. Precisamos agir, Ana declarou, a determinação voltando a tomar conta dela. Podemos unir as forças da comunidade e enfrentar isso juntos. Podemos ser mais fortes do que eles pensam. Todo o grupo começou a murmurar, o espírito de luta emergindo em cada um deles. Uma onda de energia positiva começou a se espalhar enquanto Ana falava, plantando esperança onde antes havia apenas desespero. Mas neste momento de união, algo chamou a atenção de todos. Um barulho vindo de fora da casa, passos firmes se aproximando. O coração de Ana disparou, eles não tinham muito tempo. Rápido, precisamos nos esconder, pode ser eles, gritou Miguel, puxando os outros para a parte de trás da casa. A mulher, que ao início estava tão relutante, agora rapidamente se movia com adrenalina, mostrando um instinto de sobrevivência furioso. Os rostos se tornaram sombrios e o clima de alívio foi rapidamente substituído por medo. Ana mal teve tempo de processar tudo de novo. A verdade estava se desenrolando, mas agora havia uma nova ameaça à espreita. A confiança que estava começando a construir na mulher começava a se esvanecer diante do perigo iminente. Precisamos saber o que cada um de vocês ouviu. Seria um erro subestimar o que está por vir. Ela direitou, a tensão agora transformando seu tom em um chamado à ação. Mas enquanto eles se preparavam para o que estava por vir, Ana sentiu a intuição pulsando dentro dela. O que se escondia nas sombras ao redor poderia ser apenas o começo de algo muito maior, algo que iria testar não somente sua coragem, mas a própria unidade deles. Quem está lá fora realmente pode mudar tudo, pensou Ana, enquanto corria para encontrar um esconderijo seguro. E nesse momento intenso, uma pergunta sussurrou em sua mente. Será que estavam realmente prontos para o que estava por vir? A tensão na sala crescia a cada segundo. Ana e os demais se espremiam em um canto escuro da casa, os corações acelerados, enquanto o barulho de passos se aproximava. Cada minuto parecia uma eternidade, e o medo pairava no ar como um denso manto. Temos que nos manter em silêncio, sussurrou Miguel, olhando para Ana com preocupação. Ela sabia que cada olhar trazia consigo mais do que dúvidas, trazia o peso da esperança de todos que, naquele momento, dependiam dela. Os passos pararam na porta e a respiração de Ana quase parou junto. Uma sombra se projetou na entrada. Ela não sabia se era um amigo ou inimigo. O silêncio era interrompido apenas pelo som da janela rangendo, enquanto a sombra forçava a entrada. De repente, a porta se abriu abruptamente e a luz da rua invadiu o ambiente. Todos prenderam a respiração, prontos para encarar o desconhecido. Para a surpresa de Ana, a figura era conhecida. Era um dos moradores da comunidade, um velho sábio que sempre estava do lado de quem precisava. Vocês precisam vir comigo, ele disse, seus olhos arregalados de urgência. Não temos tempo para explicar. Ana se virou para a mulher refugiada, cujos olhos estavam cheios de incerteza. Precisamos ir, essa é a nossa chance, ela disse, sua voz carregada de determinação.
Sem hesitar, o grupo seguiu o velho, apertando-se na escuridão da noite. Cada um deles estava ciente de que aquela escapada poderia ser a diferença entre a vida e a morte. Enquanto avançavam por ruas iluminadas apenas pela luz ameaçadora da lua, Ana refletia sobre cada palavra que trocava com a mulher e o bilionário, sobre a força que começava a crescer dentro dela. Chegaram a um pequeno armazém que servia como ponto de encontro para os membros da comunidade. A atmosfera pulsava de agitação e esperança. Ana percebeu que muitos já estavam lá. Os rostos conhecidos traziam confiança, em meio ao pânico que parecia sufocar a cidade. O velho sábio tomou a frente. Precisamos conversar rapidamente. Há uma chance de reconquistar nosso futuro, mas isso requer coragem e união. Ele contou sobre planos que ouviu, sobre como o homem misterioso estava recrutando aliados e como novos traços de corrupção estavam se infiltrando nas estruturas sociais. Mas uma coisa ficou clara: a luta estava apenas começando. Ana olhou ao redor. Cada rosto carregava uma história e um motivo para se unir. A mulher refugiada se aproximou, ainda hesitante. Se vocês me aceitarem, eu posso ajudá-los. Conheço a força deles, as fraquezas. Então vamos unir nossas vozes, Ana declarou, sua confiança crescendo à medida que seus olhos brilhavam diante da multidão. Você pode ter perdido tudo, mas aqui você não precisa mais temer. Juntos, somos mais fortes do que qualquer um deles. A luta não é só minha, é de todos nós. As palavras de Ana ecoaram na sala, trazendo uma nova energia. A comunidade começou a se agitar, os músculos se contraindo em preparação para a resistência que estava por vir. As vozes começaram a se elevar em coro, e o espaço que antes era de desespero, agora se tornava um símbolo de esperança. Nosso primeiro passo é reunir as informações. Precisamos saber quem está do nosso lado e quem não está. Precisamos fazer verificações em cada canto da comunidade. Não podemos permitir que eles nos dividam, ordenou o velho, sua voz rouca, mas firme. E assim nasceu um plano. Naquela manhã, Ana, com Miguel e a mulher refugiada, começou a se infiltrar por entre os vizinhos, conversando com cada um. A missão era clara: reunir apoio, espalhar informações e, acima de tudo, garantir que ninguém fosse deixado para trás. Estava quase no final do dia quando conseguiram reunir um grupo robusto e unido. Os rostos agora estavam cheios de determinação. Era a hora da verdade. É agora ou nunca. Uma assembleia foi convocada na Praça Central, onde as vozes ecoariam suas demissões, seus direitos e seu desejo de um futuro melhor. E, inevitavelmente, enquanto as pessoas se uniam, a mensagem se espalhou como fogo. Com o tempo, a praça se encheu. Cada um deles esperava mensagens de esperança, mas o silêncio antes do discurso carregava um peso diferente, representava o medo do que poderia acontecer. O homem misterioso poderia aparecer a qualquer instante, e Ana sabia que cada segundo contava. Finalmente, com a voz tremendo mais firme, Ana tomou o microfone oferecido. Aqui estamos, juntos, todos nós, lutando por um futuro que é nosso por direito. Ninguém mais pode decidir nosso destino. Não seremos mais apenas números em relatórios. Nós somos pessoas, somos comunidade, e vamos nos defender. O clamor de apoio que se seguiu fez-a sentir como se suas palavras fossem uma flecha afiada, atingindo diretamente o coração de cada presente. Aquela foi a noite em que a luz finalmente começou a despontar na escuridão densa que ameaçava envolver sua vida. Com cada aplauso e grito de apoio, Ana percebeu que a transformação que havia iniciado inundava não apenas ela, mas todos. A batalha não estava ganha, mas a coragem havia brotado no seio da comunidade. A união tinha se tornado seu maior trunfo, e agora estavam a caminho da verdadeira transformação. Não havia volta. O que começou como uma menina humilde ouvindo uma conversa em árabe, agora culminava em um chamado à resistência que poderia mudar tudo. Ana sorriu. A luta apenas havia começado. E ela, com a força de todos ao seu redor, estava pronta para tudo que estava por vir. Não espere nem mais um segundo. Você precisa se inscrever agora no nosso canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão e comente suas reações e teorias sobre o final. Juntos somos mais fortes.